Bora lá. Então tá, vou começando então. Então, bom dia, pessoal. Legal estar aqui, né, para apresentar esse primeiro capítulo, que, enfim, eu acho que ele já começa situando por onde que parte o livro de uma forma muito interessante, que é por uma discussão de localização epistemológica e histórica do impossível da relação sexual. Então, é um texto, né, que ele tem três partes, que seria a introdução, o referencial epistemológico e a posição de Lacan. Então, as autoras, elas já começam o texto tentando situar onde é que está essa preocupação delas sobre a investigação histórica desse conceito, né, dessa ideia do Lacan, para além do aforismo. Então, talvez eu não consiga enxergar vocês, porque eu vou estar olhando para os grifos e para o texto, mas qualquer coisa vocês me sinalizam daí, por áudio, enfim, mandem algum sinal. Mas, enfim, o nome do capítulo é Que se diga o impossível da relação sexual no ensino de Lacan exige uma investigação histórica. Então, elas começam na introdução falando sobre o Foucault, né, a vontade de saber. Então, elas situam todo esse debate, né, na intelectualidade francesa sobre a sexualidade ser histórica. Então, Foucault defende uma posição de que a verdade, o jeito, né, a maneira que a verdade é produzida e como os efeitos se inscrevem, né, tem um efeito direto na história. Então, qualquer produção de saber, ela está localizada e situada historicamente. Não teria como separar as coisas. Mas, todavia, né, tem críticos dessa ideia, mas que ao longo do texto a gente vai ver que essa ideia ela é super importante para entender de onde é que o Lacan está partindo e como os conceitos dele também dependem dessa ideia para serem compreendidos de uma forma que não é essencialista, substancialista e jamais de uma forma ahistórica. Então, elas começam, né, a partir dessa discussão, né, situando essa importância da história para os conceitos, para falarem sobre posições que são bem correntes agora no lacanismo, especialmente a posição, né, do Eric Lohan e do Jorge Alemã, que eles têm uma ideia de sexualidade positiva num sentido de que seria algo real, né, substancial, inscrito. Então, a leitura tanto do Eric Lohan quanto do Jorge Alemã, elas estão baseadas em um realismo ingênuo. Isso já é uma nota minha, né? Depois vocês me dizem o que que vocês acham disso, mas acredito que foi uma forma de organizar. Mas, enfim, baseadas em um realismo ingênuo em que o corpo ele seria e teria uma realidade substancial, onde estaria localizado algo da essência e, consequentemente, da verdade. Então, seriam autores que pegam, né, por exemplo, a afirmação do impossível da relação sexual, a mulher não existe, realmente acreditam que existe algo positivo nessas coisas. Teve, teve um eco agora, eu não. Tá, acho que era alguém que tinha ligado o microfone. Mas, enfim, acho que a ideia principal para a gente pensar no que elas estão falando aqui já de início, mas que elas vão retomar ao longo do texto, é muito a ideia de que para esses autores teria, né, algo. O entendimento deles de real é um real realista mesmo, é um real essencialista, substancial, não é algo dos limites do simbólico, não é algo articulado ao simbólico, é algo fora, né? Mais uma ideia de metalinguagem do que necessariamente um real que ele é definido pelas regras e pela cadeia e pelos conceitos, não. E esse real, né, ahistórico, fora da linguagem, ele estaria no corpo, então essa expressão de realismo do gozo, do Eric Lohan, né, que elas cunham, né, que seria um realismo do gozo, eu acho bem interessante e de novo para mim, né, tá ligado a um realismo ingênuo. Eu acho que de alguma forma, né, acho que eu tô muito mexida assim com a leitura que eu fiz do outro Lacan, mas que o Eidelstein ele fica toda hora batendo nessa tecla, especialmente falando sobre esses autores, mas não só sobre eles, mas autores do lacanismo em geral que tem esse fundo de que o simbólico ele seria enganador, né, ou qualquer coisa,
envolvendo o discurso, a linguagem seria enganadora e que o real, né, do corpo, ele seria a verdade em si. Só que, né, as autoras elas acabam puxando, né, esse gancho dessa leitura corrente do lacanismo para falar que, na verdade, tem vários críticos dos estudos de gênero que pegam essa leitura do Lacan, né, que também é uma leitura de Freud, enfim, que acho que Freud realmente, lá na frente do texto, as autoras elas vão explicitar que Freud está dividido entre duas posições, que uma delas é realmente acreditar, né, de alguma forma que a anatomia é o destino, por outra já está apontando que a sexualidade vai para outros lugares, ela não estaria definida só pelo biológico. Mas a questão é que no lacanismo ainda existe esse fundo de que a anatomia é o destino, querendo ou não, esse realismo do gozo, né, ou do corpo, ainda ecoa, né, essa posição de que a anatomia definiria as coisas ou teria um fundo de essência. Mas, enfim, as autoras elas acabam falando que, bom, essa leitura de Lacan em específico, ela é muito criticada por vários autores dos estudos de gênero, então elas dão um panorama, né, das críticas desses autores. E batendo muito na tecla, né, de que seria, de novo, né, uma leitura essencialista, assim, de gênero. Acho que uma coisa até que eu fiquei pensando, assim, é que até para situar um pouco essa discussão, mas isso daí foi uma ideia minha, que uma forma interessante assim de pensar uma diferença, né, de uma compreensão de gênero e sexo seria, por exemplo, o que eu entendo, né, de feminismo radical, assim, que a diferença que é levada em consideração, uma diferença sexual, assim, tipo, que estaria no biológico, né, estaria no corpo anatômico, enquanto um feminismo interseccional já entende uma ideia de gênero como algo histórico e situado, né? Então as posições elas são diferentes. E eu acho que é algo similar à discussão que está se tendo aqui, né? De alguma forma, assim, para mim ecoa algo parecido. Então ali um grifo que eu acho que fala sobre a posição, né, das autoras sobre isso. Embora esses autores, né, enfatizem principalmente a crítica ao suposto androcentrismo da psicanálise lacaniana, articulado a partir de uma perspectiva pretensamente estática e de um ponto de vista supostamente atemporal, suas observações não deixam de convergir em um aspecto com os postulados realistas da psicanálise lacaniana contemporânea. Trata-se, num caso, da eternidade da primazia fálica e no outro, da eternidade do gozo pulsional. Mas daí o giro que elas dão é que a proposta, né, delas é que teria um jeito de ler Lacan, né, que querendo ou não é um jeito que é bem, que é um jeito Apolo assim de entender Lacan, é que Lacan dá conta, produzindo a especificidade da psicanálise, da ideia de que a sexualidade ela deve ser pensada como um conceito inscrito numa perspectiva relativista histórica, epistemológica e cultural coerente com a sua posição à concepção de essências eternas próprias da filosofia clássica. Então, a ideia seria justamente de que, mesmo que seja uma leitura dominante e corrente no campo lacaniano, não é a única leitura, e essa leitura, tanto essa leitura quanto a leitura que elas vão propor agora, estão referenciadas a epistemologias diferentes, né, e a fundos conceituais diferentes, então é importante levar isso em consideração para justamente a gente ter a oportunidade de pensar gênero e sexo de outras formas a partir do Lacan e não só tomar ele como alguém que supostamente defenderia essências eternas ou necessariamente um realismo do gozo ou anatomia do destino. Eu acho que é toda a proposta das inovações do Lacan, de ele ter avançado, né, a psicanálise para algo além disso. Enfim, daí acho que eu vou ler ali uma nota que eu coloquei. Tá, acho que eu acabei falando isso. Mas então tá. Agora, na parte do referencial epistemológico, muito interessante que elas trazem o Davidson, por causa que, querendo ou não, ele engloba assim, vários autores que são bem interessantes para a gente pensar da onde é que o Lacan está partindo quando ele faz afirmações como a relação sexual não existe, enfim.
que daí seria justamente a ideia de que sexualidade seria algo, né, que se trata de um saber, portanto, está articulado a uma rede conceitual, né, e a uma lógica muito específica. Então, acho interessante ali a citação que elas pegam do Davidson, mas de que a noção de sexualidade está vinculada ao surgimento de novas estruturas de conhecimento, em especial a um novo estilo de raciocínio e aos conceitos nele empregados, né? Então, é uma ideia de sexualidade que vai completamente contra uma ideia de algo transhistórico, imodificável, né? Ou anterior a qualquer conceito. Então é justamente uma ideia, né, que ali na frente desse trecho vai estar bem óbvio, mas de que não seria algo de uma experiência ou de uma essência anterior aos conceitos. De que justamente a experiência da sexualidade ela é interdependente dos conceitos e não dependente do que se tem de sexualidade na cultura e na época específica. Então é algo bem localizado e não dado em si. Então, o Davidson, né, em um artigo especificamente dedicado à psicanálise, ele afirma que teóricos como Freud e Lacan, eles são depositários de certos conjuntos de conceitos e do modo como esses conceitos se articulam e constituem um espaço conceitual. Então, é muito a partir, né, o Davidson pensa isso a partir de Foucault sobre a ideia de que, bom, uma teoria epistemológica fecunda da verdade não poderia situar-se fora das condições históricas variáveis sobre as quais os enunciados se tornam candidatos ao estatuto da verdade. Então, né, qualquer conceito, qualquer mesmo sexualidade que ok, hoje em dia ainda muito baseada assim no discurso corrente na biologia ou em afirmações essencialistas, mas mesmo isso está situado historicamente e para as autoras Lacan parte daí, né? Esse é o conceito de sexualidade que o Lacan ele está operando e não um conceito biológico anatômico de sexualidade. Então, na verdade, no final do dia é uma discussão sobre onde estaria a verdade e qual seria o estatuto da verdade. Então, elas colocam ali, né, a dúvida, Lacan participava desse modo de pensar, efetivamente ele participou do grande problema da sua época, a verdade. Só que é bom lembrar, né, que bom, para o Lacan, a verdade ela tem esse estatuto, né, de meio dito, da ordem da incompletude e do relacional, no sentido de intervalo, de entre. Então, a partir daí já seria impossível pensar a verdade enquanto inteira, uma mônada fechada em si. Ela está em um entre dos assuntos, dos conceitos, da cadeia. Então, teria de se pensar a sexualidade, gozo e qualquer conceito lacaniano como considerando esse aspecto. Então, vai contra a corrente qualquer ideia de completude, que é o que a leitura corrente do lacanismo parece indicar em alguns momentos para sexo e para gozo e para corpo. Mas não é isso. E daí aqui tem um ponto importante, assim, que eu acho que elas colocam, né, duas afirmações de Davidson que vão permitir, né, avançar nessa questão. E que o Lacan, ele demonstra, né, que a ideia de uma verdade positiva, ela está ligada à ciência, né, ao discurso científico. Então, essa busca por exatidão e por uma verdade positiva, ela provém, né, de um discurso de uma posição específica. Mas, para Lacan, né, para a psicanálise, a verdade adquiria uma materialidade discursiva e ela permaneceria sempre articulada à sexualidade. Então, recebendo assim um estatuto histórico imutável constante. Então, agora as afirmações de Davidson. Foi o surgimento de uma ciência da sexualidade que tornou possível e até inevitável que nos preocupássemos com nossa verdadeira sexualidade. Então, a ideia, né, de uma verdadeira sexualidade, ela só aparece quando isso se torna uma preocupação de um saber positivado, exato e imutável, né? Então, não é como se uma sexualidade verdadeira existisse antes disso. A preocupação com isso, ela surge depois. Portanto, a ideia de que se estaria em algum lugar só surge depois e está dependente desse campo do saber e dessa preocupação.
E bom, a nossa divisão das condutas sexuais em homossexuais e heterossexuais não é aplicável aos gregos, aos romanos e aos primeiros cristãos, porque eles não possuíam esse conceito, e, por conseguinte, não possuíam essa experiência. Então, de novo, né, aquilo que eu já falei um pouco antes, mas de que realmente, assim, é uma ideia, né, de que não, que os conceitos, eles determinam a experiência, eles direcionam a experiência, não o chão, mas, tipo assim, o campo conceitual que a gente dispõe em cada época, em cada momento da história é o que define as experiências, e não o contrário. Pessoal, alguma coisa até então? Não sei se estou indo muito rápido ou se está indo tudo muito misturado. Podem me avisar. Eu acho que tá ótimo, Júlia. Assim, Tá. né? Eu acho que tá bom e a gente pode depois no final abrir para troca. Tá bem Aham, bom, Júlia. Tá bem bom. tá bom. Vou seguir então. Valeu. Então tá, agora a parte da posição de Lacan, né? A partir disso, assim, agora de que a gente está fazendo, né, uma discussão sobre o Estatuto da Verdade, sobre o lugar da história, então, de novo, fazendo esse gancho de que esse é o referencial epistemológico que elas estão trabalhando, de que a sexualidade ela seria dependente dessas discussões e não da anatomia, não da biologia, não de uma essência. Então, elas partem para o seminário 20, né, que enfim, a noção de história que o Lacan está trabalhando, em qual poderia se agrupar, né, Foucault, Vane, Davidson e o próprio Lacan, é aquela que formula a pergunta pelas possibilidades de escolha formal de que uma época dispõe e que permite entrever outras possibilidades na medida em que se trata de uma conexão lógico-conceitual. Então, essas pontuações e essa noção de história foi permanente no ensino de Lacan. Então, bom, tem que se levar em conta, por exemplo, o lugar que a sexualidade ela assumia, né? Na época do surgimento da psicanálise, qual lugar que ela ocupava na cultura, para que daí se entenda como que a psicanálise ela se posiciona em relação a isso. Então, elas também fazem um paralelo, né, com o surgimento da linguística estrutural e a noção de significante. Então, as coisas elas são interdependentes sempre e sempre situadas. Então, bom, no seminário Lacan, seminário 20, o Lacan, ele precisa, a partir da lógica, de alguma forma, né, para daí situar o discurso científico e também explicitar, né, que o sexual, o amor, o gozo são fatos discursivos. Então, é uma coisa que ele fica batendo na tecla e ele precisa se valer, assim, do logos contra logos. Eu fico toda hora pensando nisso, assim, de que justamente a partir do discurso científico se consegue uma comprovação a partir desse mesmo discurso de que a ciência ela não seria completa, né? Ou de que existiria um furo garantido no grande outro, enfim. E daí tem toda uma situação, né, de que o Lacan ele fala sobre como antes existia, né, tipo a ideia de uma ideia de um amor homossocial. Daí seria uma crença imaginária de que existiria uma relação entre os homens, de que seria possível uma compreensão entre as pessoas, então uma ideia de que tudo partiria de um mesmo. Então, por exemplo, não necessariamente existiam homens e mulheres como estatutos diferentes, né? Seria basicamente uma mesma essência com qualidades diferentes. Então, é importante assim que elas ressaltam que o Lacan associa, né, essa crença de semelhança de tudo e mesmo a um fundo que ainda permanece na psicologia. Seria essa ideia de que seria possível uma compreensão, seria possível uma empatia, pois tudo é parte do mesmo. Então, mesmo que seja né, um saber e uma posição localizada na antiguidade em relação ao amor e a relação entre as pessoas. Na verdade, esses pressupostos eles constituem para Lacan a base da psicologia e eles ainda estão muito presentes na nossa época. Então, o Lacan ele escreve, né, na álgebra lacaniana como se fosse
né, uma soldadura, uma ligação entre o objeto A e o significante da falta do grande outro. Então, seria como se uma coisa completasse a outra e realmente existisse uma crença de que a partir de uma relação e que alguns autores, né, acham de uma relação sexual seria possível uma completude, seria possível restituir esse estado de compreensão e ligação e de todo. E é justamente isso que Lacan, na verdade, vai dizer que não acontece, não tem como acontecer, né? E, enfim, mas que, de novo, né, essa ideia de todo e mesmo e desse amor homossocial, ele é uma crença imaginária, né, de que teria como ter essa completude. E agora, e daí achei interessante ali que isso, assim, de que essa primeira etapa histórica, né, daí ele começa a trabalhar, elas começam a trabalhar com Laquer, né, que a partir, né, do Lacan, mas que seria um modelo unissexual, né? Então, achei interessante ali que, bom, a partir do modelo unissexual que prevaleceu durante o Renascimento, seria comum relatos de mulheres que se tornavam homens por excesso de calor ou de homens que amamentavam. Então, já é uma direção de pensar que coisas que, por exemplo, hoje, que a gente tem é dominante, assim, um discurso que as coisas, elas estão tão separadas, essas coisas, elas seriam consideradas impossíveis. Mas, na verdade, como a sexualidade, ela é um saber, nessa época, essas coisas eram consideradas possíveis. Então, é como o impossível e o possível em relação à sexualidade, à anatomia, na verdade, elas são um saber e elas são mutáveis, elas são historicamente situadas. Então, naquela época, sim, isso era possível, sim, isso não era do campo do impossível, mas por estar situado num campo do saber, né? Enfim, mas daí chega o momento que o Lacan situa uma segunda etapa, né, da posição dominante sobre a sexualidade, mas que daí envolve, né, um corte significativo nas categorias do pensamento e da vida social, que seria essa transformação na perspectiva dos laços amorosos sexuais, e a mulher ela acaba começando a ser valorizada no sistema poético do amor cortês. Então ela acaba adquirindo um outro estatuto e a partir disso vai se tornando uma ideia assim de que seriam sexos, né, separados, uma diferença sexual inscrita e essencial de que uma essência feminina seria diferente de uma essência masculina, mas justamente por essa posição da mulher enquanto um enigma, né, enquanto um objeto abstrato, impossível, então, a partir daí é que se estabelece com muita força esse modelo heterossexual de relação amorosa, né? Desse tipo de diferença. Então, se rompe, né, de alguma forma essa lógica de semelhante, né, dessa lógica de mesmo. Tem uma ruptura, né, da soldadura macrocosmo e microcosmo, e daí em álgebra lacaniana a dissociação entre o objeto A e o significante da falta do grande outro. E é a partir, né, dessa base que surge a psicanálise freudiana, enfim, mas para dar conta disso, assim, desse furo nessa, no que antes era uma soldadura, né? Então é justamente assim a partir daí, assim, que, bom, a questão é necessariamente a sexualidade anatômica, tipo, a preocupação da psicanálise era a sexualidade anatômica, esse tipo de energia sexual, ou era aquilo que apontava culturalmente, né, enquanto um saber para um furo, né, para um furo, na verdade, assim, de que essa soldadura ela é impossível, né? Então essa é a dúvida e o Lacan, né, aponta para que justamente o interesse é justamente o furo e essa impossibilidade, essa incompletude, né? Esse seria o estatuto da sexualidade e não uma essência substancial, enfim. Mas daí aqui elas falam sobre, né, também situam, né, que Lacan parte de Poiré, né? Então, a partir, né, da leitura e da tese de Poiré, se determina o quanto os possíveis e impossíveis dependem dos seus sistemas, das suas leis e, consequentemente, das suas localizações históricas.
Então, o real é determinado pelo simbólico e vice-versa, não seria uma questão essencial e substancial, né? Então, toda essa ideia, né, de que, tipo, qualquer avanço do saber, ou até instrumentos, invenções, eles determinam o laço social, eles conseguem mudar o laço social e vice-versa. Então, as coisas, elas estão sempre relacionadas, elas nunca estão dadas em si, né? Elas não existem em si, mas elas estão situadas numa cadeia. Então, para as autoras, né, a partir de Lacan, é inconcebível a ideia de que existiriam termos da psicanálise que seriam ahistóricos, né? Qualquer instrumento, invenção, saber tem um impacto no laço social, né? O estudo se trataria de saber e, consequentemente, de verdade na ideia dos tropeços e furos do saber e da verdade. Não que saber e verdade sejam equivalentes, mas obviamente relacionados e interdependentes. Então, aqui, né, eu acho que é importante situar isso daqui, que já, né, que a psicanálise ela surge para a teoria lacaniana como um discurso científico que vincula a verdade subjetiva à vida sexual. Contudo, é preciso não ignorar que a sexualidade ela deixou, né, que esse pressuposto ele se transformou, né? Lacan reconhece que a sexualidade deixou de ser a revelação do oculto, mas afirma, em consonância com certas teses Foucaultianas, que deve ter havido uma razão para que a sexualidade tenha assumido em determinado momento a função de verdade, e que, além disso, se assumiu uma vez ainda conserva, né? A respeito desse fato discursivo, datado em um determinado contexto histórico, a posição de Lacan é clara. O psicanalista dispõe da constatação de que a sexualidade fura a verdade, na medida em que a questão do neurótico moderno diante do ato sexual é saber se ele é verdadeiramente um homem ou verdadeiramente uma mulher. Nesse sentido, o sexual mostraria sua incapacidade de revelar-se. Homem e mulher não são, senão significantes, e nada pode garantir para eles um ser verdadeiro que se feche sobre si mesmo. Então, é sobre isso, né, que se trata a não existência da relação sexual, porque não é algo que poderia comprovar e garantir a existência ou a substância, né, de homem, mulher, ou do sexual, ou do corpo, porque se trata de uma articulação significante, se tratam de significantes ou de algo do campo do saber e não do campo da ciência. Então, Lacan é contundente ao situar a psicanálise na contracorrente de um pressuposto contemporâneo, a ideia de que a sexualidade é a expressão da forma individual da personalidade. Na mesma direção, Foucault sustenta que somente no século XIX surge a pergunta: quem és tu sexualmente? Antes disso, ninguém se concebia substancialmente como homo ou heterossexual. Então, também, né, a partir de Lacan, né, situa o aparecimento dos dois sexos biológicos opostos incomensuráveis apenas a partir do século XVII, quando o orgasmo se converte em um indicador biológico da vida sexual. Então, seria, né, uma ideia de que, por exemplo, um orgasmo necessariamente comportaria alguma verdade sobre a pessoa, né, sobre o ser, sendo que, na verdade, né, isso é um construto também, né, não necessariamente garantiria assim, uma essência, uma localização exata da verdade, né? Mas isso tem muita força por causa, né, de um discurso biológico, anatômico, enfim. Também achei importante aqui, essa parte tem 1000 grifos, né? Mas com esse novo modelo biologizante, produto da mudança dos discursos dominantes acerca da interpretação dos corpos femininos e masculinos, os homens já não amamentam e as mulheres já não lhes se muda caprichosamente o sexo. A ciência contemporânea, a biologia nesse caso, delimita, assim, o possível e o impossível. Então, uma coisa que eu já tinha falado um pouco antes, né, mas de que o Lacan diagnostica que Freud, né, ele é herdeiro do modelo da diferença sexual própria do iluminismo, né, da anatomia e o destino, mas, por outro lado, né, tem várias coisas na teoria que apontariam que a sexualidade, né, é outra coisa, e é nesse ponto que o Lacan ele propõe, né, uma renovação de sentido do que o Freud chamou de sexualidade. Então ele vai além, né, dessa ideia freudiana, uma ideia dessa época de que a sexualidade ela seria, né, uma questão do corpo, mas enfim, na teoria de Lacan, a sexualidade localiza-se como um furo no campo da verdade, no neurótico moderno.
A questão do sexual implica justamente esse furo tematizado pela fórmula não há relação sexual ou não há inscrição da relação proporção sexual na estrutura, né? Então, a sexualidade seria justamente esse furo no campo da verdade, a impossibilidade da relação, a incompletude. O lugar assunto da sexualidade na época de Freud apontava para esse furo, mas não significa que ela fosse a verdade, né? Então, parafraseando Lacan, no Seminário 20, será impossível escrever como tal a relação sexual porque, entre outras razões, homem e mulher, enquanto significantes, estão ligados ao discurso corrente, o que impede pensá-los a partir de uma perspectiva ahistórica. Então, para concluir, a psicanálise de Lacan inscreve-se no campo da ciência em oposição a qualquer outro programa epistemológico que conceba a sexualidade e o gozo como reais transhistóricos e que, portanto, recorra implícita ou explicitamente à biologia para sustentar a sua posição. Então, é justamente para fechar assim o que elas falaram lá no início sobre a posição corrente, né, do lacanismo, querendo ou não acaba concebendo a sexualidade e o gozo como reais, transhistóricos, biológicos, essencialistas, substanciais, mas que elas estão propondo justamente uma outra leitura, né, de Lacan que comportaria toda essa discussão, né, sobre a verdade, sobre a história, que está ligada, né, e situada justamente do lado das pessoas de estudo de gênero. Eu até coloquei lá em cima, né, que se realmente a leitura do Lacan fosse essa, né, de uma sexualidade imutável, né, de um gozo, ou enfim, enquanto reais, ingênuos, bom, o pessoal tá com razão de criticar, né, seria um problemão e eu concordo com eles, mas a proposta delas também é justamente de que, bom, a gente consegue, né, ter outra leitura de Lacan que justamente estaria do lado, né, dessas críticas que realmente são muito importantes, porque tem consequências, né, desastrosas, assim, uma clínica que se baseia num real do corpo, né, e não só consequências clínicas, mas consequências políticas bem importantes também para o campo, na conversa com outros saberes, né, então, para mim, né, é um texto que eu achei muito interessante por ele conseguir sintetizar de uma forma muito legal, né, como vai ser a posição corrente desse livro, na verdade, nos próximos capítulos, que eu acho que é justamente essa crítica a qualquer saber positivo, nesse sentido positivista científico, que na verdade o campo ele está dominado por isso, mas não se fala nesses termos, né, e nem se consegue situar direito qual é o problema. E eu acho que nesse capítulo se situa bem onde é que está o problema, né? Mas então tá, pessoal, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Acho que agora sobrou um tempo legal para a gente conversar, vocês fazerem os apontamentos de vocês. E é isso. Também, se eu tiver esquecido alguma coisa, daí eu aproveito e falo também. Mas é isso. Valeu. Muito bom, Júlia. Eu acho que é bom porque a gente foi lendo o texto, você foi comentando, abrindo, né, justamente trazendo é, essa questão do que da crítica, né, ressoa com uma possível leitura do Lacan e que não é essa que elas estão contextualizando aqui, né? É muito interessante de pontuar essa questão histórica, né? E com relação à questão dos conceitos, né? Fiquei pensando, se você ir lá na primeira parte, ali na página 44, ver se você consegue voltar lá para cima, seria a segunda página do texto é, no livro. Essa parte da proposta ali, né? A nossa proposta é que Lacan dá conta, produzindo a especificidade da psicanálise, da ideia de que a sexualidade deve ser pensada como um conceito inscrito numa perspectiva relativista histórica, epistemológica e cultural, coerente com a sua oposição à concepção de essências eternas próprias da filosofia clássica. Essa parte aqui, ó, deve ser pensada como um conceito escrito numa perspectiva relativista histórica, epistemológica e cultural. Eu acho que é o grande nó, digamos assim, né? Justamente de algo que a Cassan também vai trabalhar e que ela nomeia como relativismo consequente.
Eu estou lendo várias coisas ao mesmo tempo, mas tem um outro autor que vai também nomear como outro tipo de relativismo, mas dizendo que o relativismo que há não é um tudo é válido, mas é algo que está inscrito justamente numa história, né, num momento, numa localização, e que isso tem efeitos, né? Porque tem essa crítica, né, uma leitura tanto do Foucault também, né, dessa coisa de que isso abriria para um tudo é válido, né? Ou a gente poderia interpretar tudo de qualquer forma. E justamente não, né? Há uma questão de que a gente está falando um conceito inscrito numa perspectiva, né? E fiquei lembrando também, eu como professora de inglês, muitas vezes os meus alunos perguntaram o que tal palavra significa, né? E a minha pergunta sempre é ela, qual é o contexto? Aonde que ela está? Qual é o texto? O que ela, né? Aonde para poder dizer o que ela pode significar ou não. E também pensei na clínica mesmo, né? No quanto a questão da leitura do discurso, não é que tudo é possível, porque a gente tem ali uma localização histórica, né, de lugar, de discurso onde a gente está inserido, onde é possível algo outro, né? Mas ela é contextualizada, ela não é um tudo é válido, né? Então, eu achei bem importante essa proposta, né? E para a gente ter isso em mente também. Depois, quando você falou do referencial epistemológico, né, eu acho que você falou a questão da verdade, né, que vai passar por isso aí, né, justamente por essa marca conceitual localizada, né, no momento, que tem a ver com o tal do discurso concorrente. Achei muito interessante essa questão quando vai lá para a parte medieval, né, dessa possibilidade que tinha do semelhante, né, que ele fala que havia como é que ele chamou, a coalescência, né, do A e do S do abarrado. E eu fiquei pensando no quanto isso ainda incide sobre nós, como você falou, e fiquei pensando, inclusive, nas incidências da questão do semelhante com o semelhante, pensando, inclusive, na questão da psicose, na questão da agressividade, o quanto isso ainda insere nessa relação, concepção de uma relação do semelhante com o semelhante. Me veio o Lambda aqui, eu falei, nossa, tem muita coisa aqui, e me veio de novo algo que eu já comentei em outros encontros, dessa questão da homossexualidade, da hétero, né, e a questão daquele texto do Saflat, ou de que ele, né, fala que nosso discurso, na verdade, é muito mais homo do que hétero, né? Então, achei que tem uma referência a isso em alguma parte, né? Me veio isso. Nessa parte aí, o que eu achei bem importante sim, maravilhoso isso. Que está ali, depois disso aqui, ó. Por isso, quando o modelo unissexual prevaleceu durante o Renascimento, aqui, né? Eram comuns os relatos de mulheres, tá. Trata-se de um regime das relações entre o possível e impossível distinto daquele da modernidade, mas sempre de uma relação entre um possível e impossível localizado, né? Situado. De novo, trazendo essa leitura possível. E, por último, eu acho muito legal de pensar, acho importante, acho que isso é algo assim que não é sempre lido dessa forma, mas a questão da dama, né, como justamente um impossível que vai se tornar possível, porque na época das trovas, né, da época em que isso era cantado, aquele amor naquelas condições era um impossível. E a partir do conceito, do cantado, né, ou do trovado, algo vem a se incidir, né, num ponto até que ele fala, né, ali no final, ele vai falar, dado o episódio histórico, inaugura. Vamos ver que tá. Eu vou usar
A tua tradução é ali aqui, ó, bem aqui, ó. Esse episódio histórico você também marcou. Inaugura aquilo que posteriormente se consolida como modelo heterossexual da relação amorosa, a partir da valorização da figura feminina. E isso se dá a partir do impossível. É a ligação com a criação ex nihilo também, que o Lacan está trabalhando no Seminário 7. Então é de um impossível, é de um nada, que não é nada, né? Acaba, né, gerando alguma coisa numa cadeia que faz com que isso, né, a partir da valorização, culminando mais tarde nos movimentos de emancipação das mulheres iniciados no final do século XVIII, né, mostrando a incidência de algo do possível e do impossível, né, disso que se tornou possível a partir de um momento. Acho que é. Ah, sim, você falou bem legal da questão. Você meio que passou por cima, mas eu acho bem legal, né? A questão do microscópio, da TV, né? Que ele fala mais para frente, e fiquei pensando até os dias de hoje, né? O que estamos vivendo a partir da incidência, né, da IA, né? Fiquei pensando nisso, como isso também tem consequências, né? Do desenvolvimento científico ali. Achei isso também rapidamente. Bom, acho que da minha parte era isso. Ah, e a questão do discurso Furran, né? Justamente, né? A partir do discurso corrente, algo pode se movimentar, né? Mas fecho aqui e abro para quem mais quiser comentar. Júlia, obrigada por ter apresentado. Acho que também achei muitas coisas interessantes, assim. Acho que ficaria me repetindo se fosse retomar já o que a Gabi trouxe, porque achei tudo interessante, na verdade. Porque eu acho que é uma grande. Tá muito condensado, mas eu fico com vontade de abrir todos esses livros, assim, que elas citam, né? Sobre. Vários, né? Que são vários mesmos, assim, acho que é um grande guia para quem quer fazer pesquisa, né, sobre esses temas. Eu fiquei mais, assim, pensando nas questões que eu tô agora, né, você falou muito rápido de uma parte do outro Lacan, né, que tem essa ideia do simbólico enganador, né, e o real do corpo como que seria onde está a verdade, né? E eu acho que eu fico pensando que é um pouco isso, assim, que faz com que hoje em dia no lacanismo tenha a volta dessa ideia como algo que um pouco que ela fala assim, né? Lacan ele vai contra essa vertente que hoje em dia é muito contemporânea, que o mais original da gente, né, o mais autêntico estaria na nossa vivência da sexualidade, né? E eu enxergo esse discurso no lacanismo hoje, né, no milerismo, para ser mais clara. E aí, enfim, depois eu vou te pedir essa referência do outro Lacan, que eu tô com ele aqui, mas eu não sei onde tá. Mas aí eu achei muito bom que elas trouxeram, porque eu acho que é uma citação, não, eu não tenho familiaridade com esse texto, mas eu acho que é uma citação que talvez ajude muito a combater essa via de pensar assim, né? Que é essa citação que ela fala que não sei se vocês viram, eu acho que você não comentou, não acho que você comentou ela, do o triunfo da religião. Não se entende porque o real não admitiria uma lei que se move. Eu achei maravilhoso, assim, porque eu acho que vai justamente ajuda a combater essa ideia, né, de que o simbólico é enganador e teria um real que vem ali não sei, como é que a gente chama isso, do fenômeno, do anatômico, não sei, né? Então, é um pouco isso, assim, né? Que vejo muito presente no milerismo o que elas estão, por conta desse realismo do gozo, né? Acho que o Lohan, que elas citam ali no começo, é um nome muito forte hoje, assim, né? Então, eles falam em termos de modos de gozo, né? Que tem muito a ver com a ideia de corpo, né, Gabi? Aí na França, E do, conta do, pra re- gente. e do real do corpo.
no meu texto sobre o artigo que eu escrevi sobre o corpo, a Lana tem ali a referência do outro Lacan. Na verdade, Júlia, eu acho que no outro Lacan ele enfatiza o imaginário como o maior engano, né? E a importância disso, Isso. né? É muito. E a referência depois, inclusive, dos estoicos e do Ancor, né, Alana, que também está no meu texto, que eu cito ali brevemente a questão da lamela, né? E que e a importância disso, como disse a Júlia, né? De como, inclusive no feminismo, né? Por isso que no meu texto eu cito, inclusive, a Rita Segato, que eu já citei aqui também em algum momento no começo, dessa incidência do biológico, que o Foucault também vai falar, né? Dessa determinação do biológico muito perigosa, violenta, né? E de como isso na clínica e nesse discurso a direção disso é uma responsabilidade subjetiva, é algo que implica o indivíduo, né? E isso é cruel, assim, eu acho, mas, mas tem algo aí que realmente atravessa. Aqui na França, Alana, é impressionante. E como o Lacan foi lido e é lido através de uma certa lente, que eu acho que, além de cultural, também passa muito pelo millerismo e pela questão de que as pessoas, o Staffordla é uma coisa raramente citada em pesquisa na França, eles vão nos textos que são estabelecidos e a leitura, e daí vem uma crítica gigante no Lacan, que não é o Lacan, é o Lacan, é o Miller, né? Que ele não assina, mas diz que é o Lacan, né? Isso dá realmente algo desastroso, eu acho, para a psicanálise e para isso que a gente está vendo aqui, né? O potencial disso justamente numa outra direção da cura. Vinícius. Oi, Júlia, muito legal sua apresentação, assim, super tranquila até, e muito direta, né? O texto realmente, ele ajuda a ir montando esses conceitos. É muito legal acompanhar as meninas, né? Como elas vão construindo isso. E eu tento me segurar, mas eu não consigo, porque quando chega nesse ponto, eu tendo a ir para uma leitura quase que religiosa, né? Desse tema. No sentido de que há uma essência, há uma substância, você vai encontrar isso na natureza. É, à medida com que você vai fazer uma leitura anatômica, isso representa uma vontade que já é natural, ou seja, é uma vontade de Deus. Então, se você cumprir com as suas funções, em algum momento alguma coisa acontece, porque você vai ter algum ganho, sei lá. Alguma coisa acontece no campo da verdade, né? Ou vai acontecer no campo da verdade. Por isso a insistência dos seus papéis, do homem, da mulher, e daquela famosa frase, é, se você, do casamento, né? Que o padre fala agora, vocês são um só. Né? Como se isso agora encaixou. Agora não tem mais falta. Agora, agora paraíso. Vamos viver o paraíso. E aí acho que tá um grande engano, né? Aproveitando para falar de engano. E talvez aí que se encontre o verdadeiro inferno, né? Porque é como se... E olha que ideia antiga. E aí eu fiquei pensando no mito do Adão e Eva. Que o Lacan às vezes volta nesse tema para mostrar o que faz um homem e também ali o que faz uma mulher, no sentido de que entre eles tem um enigma, tem um fruto ali de um saber que não dá para ter essa colagem, não dá para ter esse encaixe, né? Não dá para ter mais essa, essas definições. Eles acabam perdendo, justamente com a sexualidade, eles acabam perdendo o que o Kierkegaard vai chamar de ignorância, a sua inocência, é, e recaiu na sexualidade, né? E eu não sei por que o campo lacaniano insiste numa ideia de, não vou dizer de encaixe, mas numa ideia de substância ou numa ideia de
que o corpo contém uma verdade, se desde do discurso, o Lacan vem rompendo várias tradições filosóficas e científicas que nascem desse, dessa lógica, né? Eu li esse livro recentemente da A Origem da Ciência e das Religiões, o desenvolvimento da ciência e a religião, todo mundo seguindo e tentando comprovar esse bem supremo. E aí o Lacan fala, gente, bem supremo assim, aí recai nessa moral, recai nessa responsabilidade do sujeito, recai em toda essa idealização do que é um corpo, do que é um homem, do que é uma mulher, que me parece que o Lacan rompe com isso e não tenta, por outras vias, provar isso. Esse texto me parece é a tentativa de falar, olha, vamos romper. Não sei, o que que você pode comentar? Ah, muito bom teu comentário, Vinícius. E até acho que comentando um pouco que a Lana falou, assim, foi um comentário meio breve, assim, sobre o outro Lacan. Eu fico lembrando, assim, que o Alfredo fica toda hora insistindo que, na verdade, é como se o lacanismo ele tivesse dominado por um senso comum. Então, eu fico me perguntando, né, se essa questão mais fundamentalista, religiosa, ou até mesmo, né, esse biologicismo exacerbado, ele, na verdade, não é um fruto do senso comum mesmo. E eu lembro que eu comentei com a Alana que eu ando trabalhando bastante com o Mark Fisher já faz um tempo, então ver ali o realismo do gozo me chamou a atenção. Foi impossível não fazer um link assim com o realismo capitalista, assim, que o Fischer ele propõe que seria a ideologia que impera, né, ou toda essa ideia, né, justamente de que o contemporâneo ele estaria dominado por uma ideia desse realismo ingênuo a serviço, né, do capitalismo tardio. Então toda essa crença, né, de que estaria no corpo, né, ou estaria na essência inata, substancial, ele é justamente a maior ferramenta para instrumentalizar as pessoas e responsabilizar as pessoas individualmente por tudo. Então, no final do dia, assim, tem um fundo religioso, né, porque é uma crença imaginária de que isso seria assim e sempre será assim, e justamente ligado ao corpo biológico e às funções inatas que estariam ligadas a esse corpo biológico definido, essencial. Então, fico pensando em toda essa dimensão assim ideológica denegada, assim, que é extremamente imaginária. Então, é curioso assim que até lembrando do outro Lacan, assim, parece assim que o Alfredo coloca assim é que o lacanismo ele estaria dominado assim por uma crença no imaginário, assim, uma posição imaginária extremamente denegada, que para mim conversa muito com o que o Fischer fala sobre, né, uma ideologia baseada na denegação do realismo capitalista, enquanto, né, o simbólico, a dimensão da palavra, a dimensão significante, ela é uma enganação pura, né? Então, para mim, o link vai aí, assim, acho que o religioso ele estaria aí, sabe, uma religião científica, né, nessa ciência ingênua, biológica, anatômica, enfim, que está com força total, assim, eu acho interessante que o Fischer, ele acaba falando um pouco de clínica, assim, no sentido que ele diz, toda essa crença nas medicações, né, em tratamentos farmacológicos, ela vem justamente daí, de que, né, já que é uma questão biológica, uma questão da anatomia, assim, então, ou da intensidade energética do corpo, portanto, a solução também é uma solução biológica. Enfim, lembrei disso. Eu queria comentar também, Vinícius, que eu acho bem interessante isso que você traz dessa referência, né, de Adão e Eva e tal. E assim, tem algo, né, também sobre essa questão do mito e da razão, né, que eu acho que vale muito a pena essa lição que eu estou tentando traduzir aqui para o português, se eu conseguir, eu vou colocar lá, que é essa lição que elas recomendam aqui, que é a lição do dia 12/1 de 1966, no seminário 13, que eu acho que não está traduzido, né? É inédito. Então, assim, eu pedi para a Claude fazer uma tradução só dessa lição, porque ali ele vai trazer essa questão do mito e do conceito, e também a questão do completo e da completude,
que ele usa isso, e isso que a Júlia trouxe ali também hoje. Então, eu acho que vale muito a pena. E aí, lembrando que no mito bíblico, o pecado original se dá justamente quando eles comem do fruto da árvore do saber, né? Então também tem essa questão aí ligada a esse saber, né? A essa questão. Então tem isso também, né? E que daí, como você diz, é interessante que vai vir na questão da sexualidade. Eu acho que, inclusive, elas vão trabalhar, né, um pouco toda essa questão aí também nos mitos, né, nesses grandes mitos fundadores, assim. Então, mas eu acho bem interessante você trazer essa referência, mas eu queria recomendar muito essa lição e também partilhei ali no WhatsApp com vocês o do Foucault, os dois textos que eu acho também que são bem importantes, principalmente para ver a diferença da questão da fenomenologia e da questão da razão, digamos assim, né? E o que separa ali Merleau-Ponty e Sartre, e daí Poiret, tarará, ele vai citar vários autores, e aí eu linko com o Lacan. Né? Eu acho que o Lacan entra nessa divisão e ele está falando principalmente de um autor que é pouco citado para a gente, que eu acho realmente também fundamental nessa história toda, porque o Lacan, eu acho que ele quase não cita, que é o Canguilhem, né, que foi orientador do Foucault e tal, que falava sobre o normal e o patológico, justamente, né? Então, só mais esse comentário aí que eu queria deixar. Eu posso só soltar uma bomba aqui antes de sair? Porque eu vou jogar uma bombinha aqui, mas é porque eu também eu tô com hiperfoco aqui nesse tema já tem uns anos. Mas eu acho que o mito que a psicanálise poderia dar um pouco mais de atenção, não, jogar um pouco o Édipo de escanteio e e focar no Adão e Eva, porque assim, é o que funda o Ocidente e essa lógica infernal até hoje, né? É, acho que é um mito mais importante para a psicanálise do que o próprio Édipo, assim. O que Bom, não tem. Que o Lacan também faz, né? Ele vai muito, né? Vai muito. Ele vai muito. As referências são enormes, né? Então, só o nome do pai já, já diz muita coisa, né? É mesmo. Pessoal, obrigado. Vou precisar sair. Imagina, Alana, Ah, quem vai. obrigada. Já tá, né? Ô, Júlia, obrigada a você. O próximo já tá, né, no cronograma. Quem que vai ser? O Vinícius que largou a bomba. Ah, largou a bomba. Maravilha. Maravilha. Que vai ser É. sobre o amor no Ocidente. O Lacan Aí, e um paradigma do amor no Ocidente. Eu acho que vai tocar, acho que a Eva vai voltar, né? Eu vai acho. voltar. É. Não sei se alguém mais quer fazer algum comentário. Bom, acho que é isso, né? Muito bom para pensar e refletir, e principalmente o que que isso diz para a gente, né? Numa leitura possível aí na clínica. Acho que isso que é importante manter no background. Valeu, gente. Então tá, Foi valeu. ótimo. Muito bom. Obrigada, Júlia. Eu Até que Até daqui a 15, agradeço. próxima. então. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau.